Participa agora do workshop de Cultura Digital na Educação o Júpiter Cirilo da Rosa Silva, que é da equipe Prisma Espaço Geek da Prefeitura Municipal de Passo Fundo, e também é organizador do Anime Tchê. E junto com ele está o Erics Antônio Karlinski Volpato, que é da organização do Anime Tchê. E eles falarão conosco sobre cultura geek. O que é isso? Olá, pessoal. Então, nós vamos fazer essa pequena amostra do que seria a cultura geek e a cultura nerd, né? A primeira parte, acho que seria interessante tentar definir o que seria uma cultura e depois definir a segunda parte, que seria o geek, né? O que nós podemos definir? Que a cultura, basicamente, é o produto das relações humanas, assim. Não é muito difícil, no caso, conseguir definir exatamente como é uma cultura, porque são diversas relações, são diversos humanos e cada uma tem algumas características e que se sobressaem e muitas vezes se complementam, mas é muito difícil tu conseguir delinear alguma coisa objetiva exatamente para demarcar essa cultura. Como já explicado, essas interações são dinâmicas, né? Então, consequentemente, durante um longo tempo, elas vão se mudando, elas são bem metamorfógicas, podemos dizer. Ela não tem como definir exatamente, não existe um parâmetro para definir exatamente o que é cultura, justamente porque ela é produto da relação humana, né? Não tem cada humano diferente um do outro, então não tem como definir muito isso. No caso, a segunda parte agora do nerd e do geek, né? Então, talvez você vai conseguir reconhecer o nerd e o geek pelo estereotipo, né, dele, que é aquele cara muito magrinho ou muito acima do peso, que era ostracizado no colégio e que tinha é muito inteligente, então, e muitas vezes ele é aficionado, né? Nós podemos definir assim, tipo, tanto nerd quanto geek, com uma palavra que poderia se sintetizar ele seria a ficção, a sua obsessão por alguma coisa, né? Por muito tempo, na verdade, a palavra nerd foi considerada uma ofensa, né? Isso com o passar do tempo agora, com a divulgação mais de filmes e afins, popularizou muito esse termo nerd. E, consequentemente, agora começou a ser chamado de geek também. Mas ele parou de ser uma ofensa, né? Parou de ser considerado uma ofensa. Uhum. No caso, a origem, como é mais quase uma gíria, é muito difícil tu conseguir delimitar, descobrir o que é a origem. Pode ser pela sigla do NERD, que é um desenvolvimento de pesquisa de uma empresa de telecomunicação do Canadá, ou também de um outro livro que aparecia a palavra nerd, isso na década de 50. No Brasil, teve um filme, A Vingança dos Nerds, que popularizou esse termo, né? Que pega bem esse estereotipo, assim, no caso da faculdade, entre os CDF, aqueles que estudam bastante, e no caso, na universidade estadunidense, que é quanto os atletas, né? Então, aqui na imagem nós podemos ver assim, o estereotipo do nerd, aquele cara que usa óculos, que usa roupas muito formais, que gosta de estudar, que é sempre bitolado nos estudos, que é muito inteligente. E normalmente, assim, tu olha nos filmes e em algumas literaturas, ele se forma desse jeito, né? É meio fácil de reconhecer. Também, daí, no caso, vem a diferença entre o nerd e o geek, né? O nerd antes que era aquele cara que tinha medo de conversar com o sexo oposto, ou que não se conseguia se diferenciar nos esportes. O geek, ele carrega algumas características, mas no caso, essa habilidade social, ele deixa um pouco. A fobia que ele tinha social, ele vai deixando e vai se concretizando que seria o geek, né? O geek é um nerd, digamos assim, evoluído, que ele consegue se relacionar tranquilamente e consegue ser aficionado, ser estudioso também, né? Sim, mais pra frente nós vamos ver que algumas características mudam, né? Mas ainda partem desse mesmo universo. Quer falar alguma coisa, Eric? Não, eu acho que isso mesmo, a diferença do geek e do nerd são palavras bem semelhantes, na verdade. Hoje, como o nerd deixou de ser uma ofensa, dá para quase iguais as palavras, o significado. É isso. Aqui nós podemos ver a diferença entre os nerds, sim, brevemente. Claro que eles muitas vezes vão quase se fundir, então é bem difícil tu conseguir separar alguma coisa da outra, né?
O nerd também gosta de tecnologia, o geek também, eles têm uma linguagem própria, um é de uma cultura mais pop, o outro é mais, digamos assim, científica, das ciências. Então, eles se relacionam e estão muito próximos, então é bem difícil tu conseguir separar um do outro, assim, são quase sinônimos, né? Isso. Claro, nós podemos dividir alguns grupos que fazem parte disso, mas ainda vale ressaltar que nem todos complementam. Se pega uma pessoa assim como o geek, ela talvez goste um pouco mais de uma coisa como de outra, né? E isso vai se misturando ao longo. Dificilmente a gente vê alguém nesse meio que ele só conhece um dos grupos, né? Normalmente, por mais que ele tenha uma tendência a um dos grupos, eu gosto mais de jogos, sou mais gamer, ou sou mais de RPG, ele conhece um pouquinho de cada universo. No caso, um dos primeiros grupos que nós dividimos seria os gamers, né? Porque os gamers é o que tá atento ali no jogo de computador de PC, né? Por exemplo, eu tenho... Quando eu era mais pequeno, eu comprava algumas revistas com detonados e etc, com análise de jogo, camiseta, e sempre estava ali em cima disso, né? Tem um outro grupo, assim, que nós botamos entre aspas, os hackers, né? São aqueles que gostam de computador. Então eles sempre estão procurando sobre componentes, sobre programação. Normalmente, como vocês olharem ali as imagens, são aquelas pessoas que passam o dia inteiro na frente do computador programando, pesquisando, fazendo alguma coisa, e sempre nessa parte, né? Uhum. Essa palavra dos hackers foi, por muito tempo, pelos filmes, pela indústria, ela foi, tipo, divulgada como uma coisa ruim, na verdade, né? Como se fosse alguém que fosse acessar o computador para fazer algo do mal, na verdade. É o contrário, é justamente as pessoas que acessam, que tentam encontrar até falhas ou programação ali pro bem. Um terceiro grupo é a dos otakus, né? Que são aqueles aficionados pela cultura japonesa, em geral na cultura oriental, né? Então eles gostam de mangá, gostam de cosplay, gostam de ir nos eventos, socializar. Normalmente eles são bem alegres, assim. Gostam de colecionar aqueles bonequinhos, os action figures. Então, todo esse universo, né, dos otaku. Também tem os mais clássicos, sem os do RPG, que são os nerd clássicos, que normalmente, antigamente tinham diversos jogos, e o RPG é um jogo de mesa onde que tu pode interpretar, né? Então, no caso, tem uma das origens que é do Senhor dos Anéis, que também são um dos clássicos que são muito consagrados pelos nerds, né? E tem vários outros estilos, assim, agora hoje já tem nos jogos eletrônicos, tem diversos RPG que são muito famosos, como o Skyrim, como o The Witcher, vários tipos desse jogo. Claro, o RPG não tem várias temáticas, né? Não só a idade medieval, mas tem uma idade mais contemporânea, mais talvez com quase tudo que tu possa imaginar. De horror, no caso do Call of Cthulhu. Tem muitos tipos de RPG, né? Uhum. Ele evoluiu do RPG de mesa, antigamente era só ficha, só interpretação, e hoje existem também jogos baseados em RPG, né? Que também tem muito sucesso entre os que são fãs de RPG. Um terceiro grupo são aqueles dos mais aficionados por ciência, né, sci-fi, né? Acho que talvez eu até me encaixe, que, por exemplo, assim, tem alguns livros tipo do Stephen Hawking, um EC que responde algumas perguntas científicas, né, bem malucas. Claro, né, como eu sou da minha área, assim, de astronomia, de astrofísica também, né, são esses que são bem aficionados nessa área, assim, como também gosto de Star Wars, de Star Trek, gosto de falar aquelas línguas do tipo do Tângulo, não, agora não me recordo qual que é a língua do Star Trek, mas também, por exemplo, até a do Senhor dos Anéis também, que agora me fugiu o nome, mas são aqueles bem ficcionados, bem fãs desses tipos de séries, de filmes. Tipo, mais ficção, tem muito de corrida espacial e toda essa parte. No caso, se nós pudermos, assim, um exemplo seria o Big Bang Theory, que é uma série, né, que tem os 4 amigos que são nerds. Acho que 2 são físicos, um é engenheiro espacial e o outro é um indiano, né, que ele é astrofísico.
E a série mostra mais ou menos essa relação, o cotidiano deles, né? Porque, por exemplo, o Raj, que é um indiano astrofísico, ele tem dificuldade de falar com as mulheres. Só que esse problema é curado, digamos assim, quando ele bebe alguma coisa. Então ele toma alguma cerveja, alguma coisa, e já se desinibe, né? Ele tem é uma dinâmica interessante, né? Porque tem os relacionamentos entre eles, tem toda a ideia, porque normalmente tem alguns cenários que se passam numa loja de quadrinhos, tem nos outros apartamentos que eles moram num prédio, tem as outras relações assim, com outras pessoas, eles falam bastante de coisa científica, das teorias deles, dos estudos deles, então é bem interessante nessa parte. Uhum. Uma segunda série assim, que mais nova, que é do Stranger Things, que tem bastante referência a esse mundo, né? Porque são 4 rapazinhos que gostam dessa parte, eles jogam RPG, eles gostam de games, eles gostam dos quadrinhos. Então, essa série ela é ambientada nos anos 80, então podemos dizer que é bem no começo dos nerds, assim, e eles focam bem nesse estereotipo, assim. Ele sai um pouquinho, mas ele mantém algumas características, como dos jogos, dos interesses, né? Acho que tem até um episódio que do Halloween, eu não lembro de qual temporada, acho que é na segunda, que os 4 fazem as fantasias dele como dos caça-fantasma, né? E pra ir pra escola. Então é bem interessante. Ele mostra muito da cultura na época, né? De como funcionava na época. E por mais que ele seja ficção, né? Também seja uma série de ficção, ele usa os personagens do RPG, do Dungeons and Dragons, como se eles existissem nesse universo, né? Então ele... E tem também uma parte, acho que é no final da terceira temporada, que tem um segredo lá que eles têm que descobrir, e a senha é a constante de Planck, né? Então eles mexem também com essa parte científica, né? Porque tem um professor que incita eles com essa parte de ciências, que eles sempre estão perguntando alguma coisa para como resolver os problemas que eles têm ali na série. É bem legal. Também tem um dia nerd, que é comemorado no dia de 25 de maio, né? Somando todas as datas também, por uma parte é o dia de estreia do Star Wars, em 1977, como também é para homenagear o escritor Douglas Adams, que é o autor da série do Guia do Mochileiro das Galáxias, né? E tem várias, digamos assim, flash mobs que fala que vários nerds saem naquele dia com a toalha, que é um item indispensável, e fazem referência naquele dia, né? Então tem toda essa temática. Guia do Mochileiro das Galáxias é uma obra canônica para os nerds, né? Dá para dizer que todos conhecem ou leram essa obra da Guia do Mochileiro da Galáxia. Continuando, nós podemos pensar nas referências, né? Porque a relevância dessa cultura, porque tem várias esferas que tanto no gênero, no contexto de vida, que propiciam um exercício de imaginação, de sociabilidade. Então, por exemplo, tem várias identidades que são representadas no cinema, nos quadrinhos, etc. E é o que serve como uma inspiração, né, para tantos os dilemas, os desafios dos pessoais, dos grupais, uma forma de se identificar e de se unir. Como também tem o mito do herói, do Joseph Campbell, né? Que muitas vezes tu espelha aquelas histórias em você mesmo, que é uma questão de superar a dificuldade, das próprias limitações, né? E normalmente tu vê que tem essa relevância, né? Também tem a representatividade, né? Porque como a cultura nerd geek são diversos universos, não existe bem exatamente um padrão do herói, né? A figura heróica pode ser qualquer pessoa, pode ser uma mulher, um indígena, uma criança, e isso de certa forma reflete naquela pessoa as alegrias, as angústias e toda essa parte, né? Então por isso que tem uma relação, digamos assim, emocional com ela. Seguindo, ela, além de favorecer a socialização, né, um outro também fator importante é pela didática, né, que muitas pessoas, quadrinistas, que desenham, que fazem diversas coisas, muitas vezes se inspiraram em quadrinhos, em filmes, em pessoas, em diversas áreas da cultura nerd, né. Tanto a ideia de jogando RPG, ou dos mangás, das artes marciais, isso influencia bastante a sociabilização e tu conseguir aprender algumas coisas novas também. Que tu pode levar pra vida, né? Sim, isso sempre começa como um hobby, eu gosto disso,
E como isso sempre tem um mercado, que essa é uma geração que se renova cada vez mais, então sempre quem gosta normalmente vai procurar, às vezes, uma área para trabalhar parecida com o que gosta, sempre influencia na vida, o cara acaba sempre levando, né? Uhum. Agora nós podemos, digamos, citar alguns pontos de referências. No caso, um seria o site do Omelete, que oferece essa parte mais de cultura pop, de cinema, de HQ, que sempre estão dando notícias, sempre estão fazendo digamos, esse jornalismo de entretenimento, assim, de debates sobre filmes, de músicas, de jogos eletrônicos, nessa parte mais de cultura pop, né? Daí um que seria mais focado nos nerds seria o Jovem Nerd, que é um site que já vem bem dos primórdios da internet, né? Que eles abordam essa parte, além do entretenimento, que, por exemplo, tem um Nerdcast, que é o podcast do Jovem Nerd, que ali eles tratam de ficção científica, coisas de ciência mesmo, debates sobre filmes, finanças, investimentos. Por exemplo, tem o RPG Nerd, que daí é uma parte de entendimento, que eles tem o áudio deles jogando o RPG. Então tem tudo todos esses esquemas, assim. E tem crescido cada vez mais, né? E acho que um evento importante, pelo menos aqui no Brasil, é a Comic Con Experience, né? A CCXP, que onde é um lugar onde reúne uma porção de gente, talvez perto de 200 mil que passam, acho que é uma semana que fica o evento, né? E passa mais ou menos quase, acho que hoje já deve estar na casa dos 200 mil pessoas, né? E ali é por aí, né? E o que eles fazem mais ou menos na CCXP? Além do concurso de cosplay que eu conheço, tem anúncio de filmes, tem o contato com as estrelas, normalmente eles trazem atores, roteiristas, coloristas, ilustradores, a parte de história em quadrinhos. Então, tipo assim, é quase um evento para todo esse encontro de pessoas, né? A CCXP, ela foi inspirada na Comic Con, que é lá de San Diego, nos Estados Unidos, que é o maior evento da cultura nerd do mundo, sem dúvida. E essa foi uma ideia do Omelete, que a gente citou antes, que eles queriam trazer essa experiência para o Brasil, né? E hoje era um dos maiores eventos da América Latina, e tem sempre anúncios de filmes, de séries mundialmente conhecidas, são anunciadas normalmente ou na CCXP ou na Comic Con. E se tornou um evento anual, né? Então ele acho que ocorre sempre em dezembro, ali essa faixa na primeira semana de dezembro, e com esse sucesso eles começaram a fazer anualmente, né? Então sempre tem algumas novidades, tem empresas de jogos que disponibilizam computadores para jogar, é um evento grandioso, assim, que tanto como entretenimento quanto de negócios, né? E trazendo agora assim mais para perto, tem o Anime Che, né? Que é o nosso grupo, né? Que ele foi criado no ano de 2007 e ele busca promover é um evento anual, né? Que sempre, primeiramente, começou com uma cultura sobre cultura japonesa e depois foi se transformando nesse tudo que é da cultura geek, né? Englobando toda essas esferas, né? E hoje nós contamos mais ou menos durante o dia, né? O evento corre durante o dia, a participação de 1.800 pessoas aproximadamente, né? Dentro do evento tem diversas salas temáticas com diversas atividades, que, por exemplo, tem o Anime Que, tem sala de games, sala de retro games, salas temáticas, por exemplo, de Star Wars, de Harry Potter, de K-pop, de cultura coreana, etc, né? Isso ele começou, na verdade, como uma reunião entre amigos que lá em 2017 que gostavam mais dessa parte de mangá, era mais específico dessa parte de mangá. E aos poucos, como foi crescendo, ano a ano, levando cada vez mais, como essa cultura nerd, cada um tem uma tendência a alguma coisa, mas todo mundo gosta de tudo, foi se expandindo e acabou englobando muito mais coisas, como foi citado ali. Tem diversas atividades, fora as atrações também, que são bastante diversificadas normalmente, né?
Daí, no caso, dos últimos anos, nós sempre prezamos pela qualidade, né? Então, nós sempre trazemos algum dublador, algum youtuber, algum cantor. Então, no caso, dos últimos anos foi o Francisco Bretas, que veio no ano, que é um dublador do Yoga. Veio a Larissa Tassi, que também é uma cantora que faz a abertura de vários animes. Na parte de youtubers, o Gato Galáctico, o Ronaldo Souza, né, que é o dono do Gato Galáctico, que faz ilustrações e animações. Tem o Sr. Wilson, que faz mais essa parte de entretenimento entre games. A Úrsula Bezerra, que é como a dubladora do Naruto, do Goku. Então, sempre nós precisamos pela qualidade, sempre trazendo o que é mais ou menos que eles viram que o pessoal gosta, assim, que vai na onda, né? Tanto que o pessoal goste e que vá acrescentar algo para eles, né? Não só qualquer pessoa, vai levar normalmente sempre alguém que vai acrescentar algo, que tem algum conhecimento, que tem um destaque em alguma área, né? E então, basicamente, a Anime é isso, né? Então, a semelhança do público, mais ou menos, é essa, assim. Ela é bem fundida. Normalmente quem vai lá gosta de card games, gosta de HQ, mas ela consome também digamos, os outros produtos, as outras salas, e ela não fica muito fechada num único ambiente. Então, normalmente a pessoa que vai lá joga um pouco de card game, depois vai no RPG, roda pelo evento, tira foto com os cosplayers, analisa, fica olhando a atração. Então, ela é um público bem homogêneo, assim. Ele não é bem difícil conseguir delimitar exatamente com cada um. Tem uma rotatividade muito grande entre todas as salas que a gente faz totalmente. Normalmente todas estão cheias ou com a mesma quantidade de público, e o pessoal sempre circulando e visitando tudo, né? Justamente porque, apesar de ter uma tendência, né, todos conhecem um pouco de cada área e gostam de um pouco de cada área. Uhum. Tanto que o nosso público ele varia. Nos últimos anos variou de tipo de 10 para baixo da idade, quanto para dos 30 para cima. Então, normalmente é quase um evento familiar, que as famílias vão. Que muitas vezes vai o pai e a mãe e levam os filhos juntos. Que o pai gosta dos retro games e o filho gosta dos jogos mais novos, né? O pai gosta mais do Star Wars e o filho gosta, o filho gosta da parte da cultura coreana. Então, ele é bem diversificado, né? Então, nos últimos anos a gente viu bastante essa expansão, né, principalmente com a idade menor, viu uma renovação, né, nesse universo, né, cada vez mais cedo, tem gente, cada vez mais crianças, cada vez mais jovens, e continua o público de adulto, 20, 30 anos, até mais, que continua participando todo ano com a gente. Nosso público, nós podemos encontrar ele tanto nas faculdades, tanto nas escolas, em diferentes ambientes, né? Ele é bem diversificado. Então nós podemos concluir que não existe um ponto fulcral, assim, características que defina exatamente o nerd, né? Como vocês viram durante a apresentação, ela muito que se mistura umas com as outras. Então, tu conseguir delimitar alguma coisa é bem difícil. Tem outras características, né? Que, tipo, por exemplo, antigamente o nerd associava a inteligência acima da média. Hoje, aquele nerd, talvez ele goste de jogar, mas não tem um rendimento escolar tão alto, né? Tem alguns que gostam mais de ficção científicas e outros ignoram essa parte e vão com outros tipos de literatura e etc. Né? E basicamente era isso que nós tínhamos para contribuir. Então, eu gostaria de agradecer a participação do Júpiter e do Erix, né? E também dizer para os nossos participantes que o Anime tem sido parceiro do CENIDES há várias edições, né? E que contribui para que essa cultura se aproxime cada vez mais das pessoas e, como o Eric bem disse, né, não só para juntar pessoas, para fazer agito, mas trazer pessoas que compreendam, que entendam e que tragam qualidade
que essas crianças e jovens usufruam dessa cultura, né? E também é importante dizer que essa cultura que está sendo vivenciada por essas crianças, por esses jovens, ela é uma boa ferramenta para a aprendizagem. E que, então, eu vou pedir para o Júpiter e para o Eric deixar o contato do Animitié para os colegas professores ou para outro participante que também seja ligado nessa cultura e que queira se aproximar desse grupo que já é organizado há tanto tempo, né? Queira participar dessas práticas, como é que ele faz para chegar a acessar vocês? Para acessar nós pode ser tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram também, né? Que daí é o @Animitié. É @Animitié oficial, se não me engano. No Instagram é @Animitié oficial e no Facebook só Animitié mesmo. Pode chegar lá, todo ano a gente posta conteúdos novos ou vai sempre chamando o pessoal, até para entrar para a organização, né? Porque como a gente não é uma empresa, não é alguém que busca lucro, a gente está fazendo isso porque a gente gosta, e a gente sempre busca pessoas que também gostem disso e queiram fazer esse trabalho voluntário como a gente faz, né? Todo ano. E todo ano a gente busca mais gente para ajudar a gente a organizar isso. A equipe organizadora de vocês tem quantas pessoas hoje? Vocês têm esse dado? Em torno de 50 pessoas, acho que é mais ou menos. Mas ele varia durante o ano. Ele varia durante o ano, né? Porque como é um voluntário, né? Cada um às vezes tem uma prioridade, não vai conseguir ajudar muito num ano e acaba saindo, mas ao mesmo tempo entra outras pessoas que acabam substituindo, fazendo o mesmo papel, e a gente vai tendo uma rotatividade de pessoas assim. E o Júpiter eu conheço mais, né? Que é também professor, né? E a gente sabe que tem um chavão que dizem que os jovens eles não leem, né? Coisa que eu, como professora, como educadora, não acredito. E certamente vocês que vivenciam, né, têm essa proximidade com esse público, devem também ter um olhar sobre isso. Vocês sabem me dizer alguma coisa? Eu diria que talvez eu digo que eles não lêem bastante, mas talvez leiam coisas, por exemplo, assim, que fiquem muito tempo nas redes sociais, então não tem uma qualidade naquilo que eles leem, entende? Então talvez esse pode ser um dos problemas, né? Tu fica muito tempo nas redes sociais, tu leia só sentenças, não leia alguma coisa assim que te force a imaginação, que te force a ter um outro vocabulário. Talvez pode ser isso, né? Uma leitura ruim, eu diria. Na minha visão. Ou talvez leiam coisas que a escola não considera como leitura. Por exemplo, também. citaram os mangás, né? Sim. Obras de literatura de ficção científica, fantástica, que muitas vezes não servem como instrumento pedagógico na escola, né? Sim, então, tem bastante isso, né? De pessoal ler mangá bastante, né? Talvez o que realmente o pessoal indica que falta de leitura é de algo mais específico. De hoje, o cara pegar um livro hoje é mais difícil, mas em compensação o acesso a mangá e a esses em quadrinhos é muito mais fácil hoje também. Muitas vezes tu acha PDF na internet também, então facilita o acesso. Começam a ter algumas plataformas que disponibilizam os quadrinhos, os mangá para ler. Então, é importante dizer aos colegas educadores que se aproximem desse tipo de leitura e que façam delas instrumentos de apoio ao processo de ensino e aprendizagem. Sempre vai atrair alguém, conhecer alguém que seja citar algo durante uma aula ou qualquer coisa do tipo que seja relacionado a algo que tu já se identifica, seja uma série, um filme, um anime, sempre vai chamar a atenção e fazer ele estudar mais. Então, ok. Quero agradecer novamente, tanto o Júpiter como o Eric, e as pessoas que tiverem interesse e que estejam assistindo eles, procurem, entrem em contato e peçam dicas de como levar esse universo geek para a sua sala de aula ou para o seu dia a dia. Muito obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade. Obrigado pela oportunidade.